Olá, pessoal! Então, vamos dar continuidade à nossa aula de História aqui com a professora Marinês. Então, na aula anterior, nós adentramos ao conteúdo regime militar, porém não finalizamos, né? Então, só relembrando, regime militar ou ditadura militar no Brasil, né? Iniciou em 1964, foi até 1985, 21 anos, né, de regime militar, onde durante esses 21 anos passaram 5 presidentes, que foram Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, o Geisel e o Figueiredo. Na aula anterior, a gente estudou o governo do Castelo Branco e do Costa e Silva. Só relembrando, como que esses militares chegaram no poder? A partir de um golpe, que eles destituíram, tiraram, né, o João Goulart, conhecido como Django, do poder, e por meio de um golpe, esses militares e uma grande parte dos empresariados, né, elite estava apoiando esses militares, e assim começa esse governo autoritário, esse governo dos militares, né, esse regime militar. Inicia a partir de um golpe. Então, como foi falado, o primeiro presidente nessa ditadura militar foi o Castelo Branco, né? Ele iniciou em 64 e foi até a 67. Então, o governo dele ficou conhecido ali por ele implantar os atos institucionais, que eram decretos, normas, e esses decretos estavam acima da Constituição. E para que servia esses atos institucionais? O objetivo deles era para deixar mais evidente, né, e esses militares ter subsídios para ter um governo bem autoritário, bem dizer assim. Então foi o Castelo Branco que iniciou esses atos institucionais. Ele criou o ato institucional número 1, né? Como foi falado na aula anterior, esse ato institucional número 1 que iniciou aí, o início desse regime autoritário. Ele criou também o ato institucional número 2, número 3. O governo dele ficou conhecido por haver bem início do milagre econômico. Cabe lembrar e ressaltar que quando ele pegou o poder, o Brasil não estava bem economicamente, a inflação estava nas alturas e por meio dessa política de austeridade, o Brasil começou a conhecer o milagre econômico, mas não foi ele o responsável, mas foi ele que ajudou a ter o início do milagre econômico. Falamos do governo Costa e Silva, né, que durou apenas 2 anos. No governo de Costa e Silva, ele criou aquele ato institucional mais repressor, né, que ficou conhecido também início dos anos de chumbo, que significa anos repressores, né? E também ele deu continuidade àquela política de austeridade, né? Onde que esse milagre econômico começou a decolar. Então, nesse período, houve diversas manifestações culturais contra esse regime, contra esse governo repressor e também opressor. Então, só resumindo, aquele ato institucional mais repressor, né, de todos eles, que o Costa e Silva criou, o ato institucional número 5 era extremamente violento e também repressivo. Como eu falei, o governo de Costa e Silva durou pouco tempo, né? Apenas 2 anos. O Costa e Silva, ele faleceu em decorrência de um derrame. E quando ele faleceu, esses militares não estavam esperando, né, o falecimento dele. O Brasil foi governado por uma junta militar, ou seja, diversos militares ficaram no poder, até que houve, né, novas eleições e quem ganhou foi o Médici. Só relembrando que as eleições nesse período eram eleições indiretas.
Quem tinha direito ao voto? Os próprios militares e a elite, os empresariados, aquele pessoal que apoiou esses militares aí no golpe, para eles entrar no poder. Houve eleições e quem está no poder? O Emílio Médici. Aqui no governo do Emílio Médici é conhecido como foi aquele período, aqueles 4 anos, onde ficou conhecido como o auge da repressão, e foi aquele governo onde que realmente houve o milagre econômico. Então, como vocês podem ver aí, ó, o governo dele de 69 a 74. Violência e o milagre econômico, né? E anos de chumbo. Anos de chumbo pelo fato desse período ser tão repressor, tão violento, que recebeu esse nome, anos de chumbo. Então aqui, o governo de Médici foi o período de maior autoritarismo, famoso pelo auge da repressão, sendo assim, ele ficou conhecido como anos de chumbo. Então, para ter um governo mais repressor ainda, o Médici, criou alguns departamentos para o quê? Ajudar ele para que ele tivesse amparo para apresentar um governo tão autoritário e tão repressor assim. Ele criou esses 2 departamentos aí, ó, o DOPS e o DOI-CODE. O DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, e também o DOI-CODE, Departamento de Operação e Instituições ao Centro de Operações de Defesa Interna. Então, esses 2 departamentos, pessoal, intensificaram ainda mais a censura, e nesse período foi utilizado mais ainda a tortura. Por isso que o governo de Médici ficou bastante conhecido como anos de chumbo, porque nesse período a censura, as torturas, as perseguições foram intensas. O governo de Médici também ficou conhecido porque nesse período o Brasil ele ganhou uma Copa, né? Então foi a Copa de 1970. Então o povo de fora falava, o Brasil está destacando, que foi o período do milagre econômico, a economia estava muito boa, o esporte está destacando aí, ganhou uma Copa, né? Então o Brasil era visto um país muito bom, muito organizado. Isso pelo fato que eles falavam que eram os militares que estavam deixando o Brasil assim. Quem eram os responsáveis por esse desenvolvimento, por essas conquistas, por essas melhorias que o Brasil estava passando, eram os militares. Então, finaliza o governo aí do Médici e inicia o governo aí, ó, do Ernesto Geisel, que é de 74 a 79. Aqui no governo de Geisel, esses militares observam que essa ditadura não estavam dando tão certo assim. Esse governo opressor já estava começando a sair dos trilhos. E esses próprios militares já começam a pensar em fazer essa transição, sair do regime autoritário e voltar ao regime democrático. Porém, essa mudança vai acontecer assim do dia para a noite? Não. Essa mudança vai acontecer de forma lenta, gradual e também segura. Então, foi o Ernesto Geisel que ele foi responsável para dar início a essa transformação. Sai da ditadura e volta ao regime democrático. Ele iniciou essa mudança, né? Como eu falei anteriormente, essa mudança deveria ser lenta, gradual e também segura. Então, aqui a gente vai poder observar que ele começa a tomar algumas medidas, flexibilizando, afrouxando esse regime militar. Como fala aqui, ó, Geisel integrava um grupo de oficiais militares favoráveis à devolução gradual do poder aos civis, ou seja, fim da ditadura.
diminuiu a severa ação da censura sobre os meios de comunicação. Em 1974, autorizou as eleições livres para senador, deputados e vereadores, sendo que até esse período as eleições eram indiretas. Esses militares já tinham passado as eleições para serem indiretas, pequenos grupos que poderiam votar. Recuou em 1976, temendo o avanço das forças opositoras, porque muitos militares não queriam sair do poder, muitos militares não queriam que esse regime militar acabasse, queria que continuasse mesmo assim. Porém, o Geisel já tinha aquela visão que esse regime não estava dando certo e ele tinha que começar a fazer essa mudança. E assim, os civis observaram que esse regime iria acabar a partir do momento, em outubro de 1978, onde o Geisel ele vai extinguir o ato institucional mais repressor, que foi o AI-5, né? E também os outros atos institucionais. Então, o governo do Geisel, ele é conhecido por haver aí, o início da transformação, que vai ser o início do fim do regime militar para passar para regime democrático. É a partir dele que essa ditadura vai sendo o quê? Flexibilizada, afrouxada, até que acaba a ditadura. Como fala aqui, em 1974, assume a presidência o general Geisel, que começa um lento processo de transição rumo à democracia. Seu governo coincide com o fim do milagre econômico e com a insatisfação popular em altas taxas. Então, nesse período, o Brasil volta a sofrer com a crise econômica, né? Nesse período, volta a inflação subir e a população cada vez mais apresenta a sua insatisfação perante o governo. Geisel anuncia a abertura política lenta, gradual e segura, que significa que o Geisel ele inicia aí, a transição de regime militar para regime democrático. E quem que vai dar continuidade a essa transição é o João Figueiredo, né? Que é aí, de 79 a 85. Ele vai dar continuidade ao governo do Geisel. Então, aqui, no governo do Figueiredo já começa a haver greves, né? Os trabalhadores já começam a protestar, reivindicando melhorias, né, no seu campo de trabalho, igual às greves trabalhistas aí, de metalúrgicos do ABC paulista, onde que o líder foi o Luiz Inácio Lula, né, um ex-presidente aí do Brasil, onde que esses trabalhadores estavam reivindicando reajuste salarial e também melhorias, né, na sua área de trabalho. E o Figueiredo, ele cria essa lei da anistia, que essa lei da anistia vem beneficiar tanto o grupo A quanto o grupo B. O que eu quero dizer referente ao grupo A e grupo B? Essa lei da anistia vem perdoar os civis e os militares pelas suas ações. Os civis, por eles, em algum momento, eles ter ido contra ao regime militar e eles eram presos, né? Por eles fazer protesto, eles eram presos. Por eles lutar contra a ditadura, eles eram presos, censurados. Então, essa lei da anistia vem perdoar tudo aquilo que aqueles militares tinham julgado algo criminoso contra os civis, e também essa lei da anistia vem beneficiar os próprios militares que mataram, que fizeram diversas coisas contra os civis durante esse regime militar. O João Figueiredo também ele foi responsável
por acabar com o bipartidarismo. Lembra que eu falei anteriormente que nesse regime militar só existia 2 partidos? A Arena e também o MDB? Pois a partir do momento que o Figueiredo coloca fim do bipartidarismo, esses próprios partidos formam em outros partidos, como a Arena, por exemplo, vai formar aí, o PDS. O MDB vai formar o PMDB, PP, PTB, PDT e também o PT. E o Figueiredo fala que nesse momento as eleições para governador voltaram a ser eleições diretas. O próprio povão pode escolher o seu governador. E é nesse período, gente, que já começa a haver ali, um movimento. Esse movimento das diretas já. Diversas pessoas saem na rua protestando contra o regime militar, eles querendo fim, à ditadura e que o Brasil volta a ser um Brasil democrático e que esses militares, saiam do poder. Então, diversas pessoas protestavam direta já, ou seja, eleições direta para presidente. A população, os civis, queria escolher o seu representante. E foi isso que aconteceu. Houve eleições e quem ganhou foi o Tancredo Neves. Porém, o Tancredo, ele não conseguiu assumir o cargo de presidente, pelo fato dele ter passado por diversas cirurgias e nessas cirurgias ele não conseguiu sobreviver. E quem era o vice do Tancredo, era o José Sarney, que até hoje a gente vê falar sobre o José Sarney, que ele está envolvido na política, nunca saiu, ele sai, mas ele volta. Então, naquele período, o presidente era o Tancredo Neves, o vice José Sarney, porém o Tancredo Neves faleceu em decorrência a diversas cirurgias e quem assumiu o posto é o vice, José Sarney. Então, nessa transição de ditadura para regime democrático, por meio das diretas já, eleições diretas, quem vence aí, Tancredo, porém quem assume foi o José Sarney, então ele foi o primeiro presidente a assumir após o fim desse regime militar. E aqui termina o nosso conteúdo, pessoal. Bye!